Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ação imperialista, sobre ciência e racismo, sobre passado e presente, né? Para que fosse possível absorver o aumento da capacidade produtiva das indústrias, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, foi preciso aumentar o número de consumidores para bens e produtos. Além de ampliar as fontes de matérias-primas, carvão, ferro, petróleo, que mantinham o ritmo das fábricas. Com o processo de concentração de capitais, as grandes empresas e os bancos passaram então a fazer investimentos em regiões da África, da Ásia, da América Latina, com o apoio dos seus estados nacionais, associando forças político-militares ao poder econômico, que fortalecia o controle sobre esses territórios. De fato, as potências europeias tinham grande interesse geopolítico na formação de impérios coloniais. Em caso de guerra, seria uma maneira de garantir a posse de recursos importantíssimos, como carvão e outros minérios, homens para seus exércitos e o controle de portos nos quais poderiam abastecer navios mercantes e vasos de guerra. Surgiu assim um novo tipo de imperialismo, de expansão econômica e militar perpetrada pelos estados europeus. Na África e na Ásia, a política imperialista tomou a forma de neocolonialismo, com a conquista de vastos territórios por meio da ação militar. Muitos desses territórios foram transformados em colônias ou em protetorados. Esse processo foi muito rápido. Por volta de 1800, antes da expansão, os países europeus, mais os Estados Unidos, controlavam 35% da superfície terrestre. Em 1878, esse índice já havia subido para 67%. Em 1914, quando irrompeu a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, o índice já era da ordem de 84%, ou seja, apenas 15% das terras ocupadas do mundo não estavam sob domínio europeu ou estadunidense. Com exceção da Etiópia, da Libéria e de parte do Marrocos, no final do século XIX, o continente africano encontrava-se dividido entre Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, Itália, Portugal e Espanha. Angola e Moçambique eram colônias de Portugal desde o século XVI e a Argélia estava sob o controle da França desde 1857. Na Ásia e nas ilhas do Pacífico, na Oceania, além de britânicos, franceses, alemães e holandeses, vieram somar-se à dominação colonialista os Estados Unidos e logo depois o Japão. Governos e grupos dominantes da Europa, quando instigados a justificar as ações militares ou apenas de ocupação dessas regiões, recorriam ao argumento de uma suposta missão civilizadora, pela qual aos chamados povos primitivos ou bárbaros os valores da civilização ocidental e cristã. Do ponto de vista cultural, esse processo resultou na destruição de tradições e valores milenares dos povos africanos e asiáticos, e na sua substituição pelos europeus. A ação de missionários católicos e protestantes provocou a desestruturação das crenças religiosas de muitas sociedades dos dois continentes subjugados, convertendo-as ao cristianismo. O que é um vaso de guerra? É o tipo de navio muito resistente e bem armado, predominantemente militar ou preparado para a guerra. Outras expressões para esse tipo de navio são nau de linha ou navio de linha. Colônia é a posse de um Estado, fora do seu território, que mantém ligações administrativas, políticas e econômicas com a metrópole. Protetorado é o território ou país que, embora conserve alguns aspectos de Estado independente, é colocado sob a autoridade de outro Estado, principalmente no que se refere às relações exteriores e à segurança. Marrocos e Tunísia, por exemplo, foram protetorados franceses durante boa parte de sua história. Então, filmes relacionados a isso, Veja o filme As Montanhas da Lua, do Bob Rafaelson, de 1939. O filme narra as expedições em busca da nascente do Nilo em meados do século XIX em um continente africano ainda bastante desconhecido pelos europeus. Veja o filme Zulu, de C. Enfield, de 1960, a história da surpreendente batalha entre apenas uma centena de soldados britânicos que enfrentaram 4.000 guerreiros Zulu no final do século XIX na África. Gravura de 1878, de autor desconhecido, representa uma lotada seção de seda da famosa loja de departamentos parisiense Albemarle, revelando a popularidade desse tipo de loja na época. A penetração europeia na África e na Ásia ocorreu em uma época na qual muitos cientistas debatiam as teorias evolucionistas registradas no livro A Origem das Espécies, do naturalista britânico Charles Darwin, que viveu de 1809 a 1882. Lançada em 1859, essa obra procurava explicar, do ponto de vista da ciência e não da religião, como tinham surgido os seres vivos na Terra, como eles tinham evoluído. Segundo Darwin, a diversidade biológica do planeta seria fruto de um processo de evolução, que se manifesta de forma gradual por meio da seleção natural. É o processo de seleção natural que faz com que as espécies transmitam às gerações seguintes as características que aumentam suas possibilidades de sobrevivência, de modo que lhes assegure a existência. As ideias de Darwin e de outros evolucionistas da época foram aproveitadas por muitos cientistas e pensadores europeus para afirmar que a espécie humana
era composta de várias mais fortes e mais fracas. Segundo esses pensadores superiores, enquanto os não-europeus pertenciam às raças inferiores. Os cientistas como Ernst Haeckel, que viveu entre 1864 e 1919, afirmavam que na base dessa escala encontravam-se os judeus e os negros, os mais inferiores. As teorias racistas que se diziam amparadas na ciência são chamadas de racismo científico. Elas serviram para justificar a colonização da África e da Ásia pelos europeus a partir do século XIX, uma vez que, aos olhos de muitos colonizadores, os habitantes desse continente seriam seres inferiores, atrasados, preguiçosos e selvagens. Ficava justificada assim a missão civilizadora dos europeus nesses continentes. Durante o século XX, novos trabalhos científicos mostraram a inconsistência do racismo científico. Foi comprovado, por exemplo, que as diferenças genéticas entre dois indivíduos não chegam a 1% e que as variações de aparência física, como a cor da pele ou dos olhos, são resultado da adaptação humana às condições ambientais. As diferenças culturais decorrem dos processos históricos sociais distintos de cada povo, ou seja, a espécie humana não tem subdivisões de raça. Então, esse texto foi elaborado com base em Sérgio Costa, Dois Atlânticos, Teoria Social, Antirracismo, Cosmopolitanismo, Raça, Ciência e Sociedade. Quanto à ilustração da obra Antropogenia, ou História da Evolução do Homem, de 1874, por Ernst Haeckel, que compara um homem negro a alguns primatas, alguns macacos, como o chimpanzé, o gorila e o orangotango. Imagens pseudocientíficas como essa ajudaram na propagação do racismo. Então, de olho no mundo, O termo racismo, preconceito e discriminação tem significados diferentes. Então, pesquise sobre essas expressões e reúna-se monte uma lista de grupos sociais e éticos. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore também com o nosso canal. Compartilhe esse vídeo, ajude ele a chegar ao maior número de pessoas possível. Gostaria de agradecer aqui os nossos inscritos, já são mais de 300. Gostaria de agradecer também aqueles que hora ou outra, passam por aqui por conta de um conteúdo ou outro aqui publicado, e aqueles também que têm compartilhado nosso vídeo, seja no seu próprio canal, e os nossos canais, e o nosso canal, e também em outras redes sociais. É isso aí, hasta lá, vista, até a próxima.